Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora apresento a vocês meu novo bebê, o coaching de saúde da mulher, né? E qual que é o objetivo? De você não só aprender, mas você conseguir viver o milagre que você é, tá bom? Então, para isso, como é que ele vai funcionar? Serão 8 semanas, né, de uma viagem inesquecível para você se tornar mestre do seu corpo e da sua saúde. Então, a gente vai ter mentoria em grupo, a gente vai ter um grupo fechado no YouTube e no Telegram, vai ter a sessão individual, né? Porque a partir do momento que a gente tiver a mentoria, a gente vai trabalhar em tudo que você sentiu, tá bom? Aqui também é educação, né? Por quê? Porque você precisa saber como seus órgãos funcionam, como seu cérebro funciona, como seus hormônios funcionam, como você consegue manipular o seu peso, né? Onde você vai concentrar gordura no seu corpo, tudo isso é possível quando a gente consegue entender o funcionamento do nosso corpo, né? A gente vai ter aí alguns exercícios de mindfulness também, meditações, né? E exercício de movimento para o corpo. Então, eu vou passar séries de yoga, de dança do ventre, exercício de pompoarismo e exercícios para diminuir esse abdômen e diminuir essa cintura. Sabe como faz esse exercício? Deitada, deitada, só respiração. Ó, que delícia, não vai precisar nem fazer força, né? Depois, gente, o que eu quero deixar muito claro para vocês? Ah, no final eu vou falar, né? Que tem um monte de brinde. Mas agora eu gostaria que você parasse. Se você está só ouvindo, tá? Não precisa nem assistir. Mas se você está só ouvindo, eu gostaria que você parasse e pensasse nessa frase que eu vou te falar. Você é mulher. Você é o centro da sua família, da sua comunidade e do mundo. Quando você se transforma, o mundo à sua volta também se transforma. Porque você é aquela que cria e molda a vida. Não há um só ser humano que não tenha chegado aqui através de uma mulher. Como é que você se sente quando você ouve isso? Você consegue entender a sua importância, o seu papel no mundo? Tenho certeza que quando você entrou na adolescência, depois você virou mulher, e depois, se você teve ou não filhos, mas se você assumiu uma carreira, quanto você teve que mudar, não é? Sempre para se adaptar. Para a medicina chinesa, a mulher, ela é a grande acolhedora, ela é aquela que nutre, é aquela que cuida, ela é aquela que transforma uma semente em árvore, ela é aquela que transforma um esperminha num ser humano, num Chopin, num Leonardo da Vinci, num Albert Einstein, não é? Todos eles eram um esperminha. E graças a essa máquina perfeita que nós mulheres carregamos dentro da gente, né, que chegaram pessoas maravilhosas nesse mundo, nos ajudaram a mudar o mundo, não é? Então, como é que a gente vai achar que a gente é pequena, vai achar que a gente não tem valor? Tá? Então, a gente precisa parar com essa coisa de basear o nosso valor naquilo que está lá fora e começar a olhar para dentro, porque todas as respostas estão dentro, meninas, né? Então, essa data que está aqui foi o encontro que eu iniciei no domingo. E aí veio aquela chuva, o céu derrubou aquele montão de água, né? A gente não conseguiu dar continuidade na aula. E aí me veio um estalo, eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa primeira aula de presente, tá bom? Então, hoje, você está recebendo essa aula de presente, a mentoria 1, a gente vai falar da rainha da criação, tá bom? Da história de toda mulher. Claro que a gente não pode esquecer que somos yin e yang, somos feitas de esperma e óvulo, então a gente vai começar essa viagem lá de trás, tá bom? E eu gostaria que você pensasse um pouquinho nessa questão da gente estar conectada, né? Quando eu falei para vocês que as sociedades, por milhares e milhares de anos, foram matriarcais e matrilíneas, né? O que que isso significa? Que quem cuidava, quem detinha o poder da sociedade eram as mulheres mais velhas,
né? E que lá na aula 2 vocês vão aprender como que essas sociedades funcionavam. Mas era muito bonito, porque as mulheres, é, elas ficavam com seus filhos, e quem cuidava dos filhos eram os irmãos delas, né? Não existia matrimônio, não existia monogamia, né? Não existia essa coisa de constituição da família. A família era sempre sanguínea, né? Só através do sangue e não de laços matrimoniais, tá bom? Então, é uma história linda, uma história assim de milhões de anos, muito interessante para a gente entender que a gente carrega tudo isso com a gente, não é? Quem já fez constelação familiar, quem já fez trabalho de apometria, né? Pessoas que gostam aí de ir em busca de conhecimento, é importante você entender que cada célula sua, ela carrega uma inscrição, um livro que se chama DNA, que ele vem da união de homens e mulheres desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente tem que entender que o papel da mulher é o papel da terra, é aquela que se molda, é aquela que dá o alimento, é aquela que dá o aconchego, né? Então, quando a gente entende isso e a gente para de competir, como a gente vai ver a historinha hoje, que quem compete são os espermatozoides, eles competem entre eles. Né? São os homens jogando futebol, competindo entre eles. E a gente vai aprender também na aula 2 que o esperma do ser humano, ele é diferente de todos os outros. Eles formam grupos, né? Um grupo para fazer uma barreira lá atrás, um grupo para ajudar aqueles que correm mais, outro grupo para ajudar os atacantes, né? Tem é igualzinho futebol, gente. Vocês vão ficar apaixonados, né? E de entender que na natureza do homem e da mulher, a genética do homem é competitiva, a da mulher não, porque é um óvulo só. E você vê, com os milhares de óvulos que a gente tem, os nossos óvulos não competem entre si, é uma vez de cada um, né? E aí ele fica lá aguardando até que o esperma vencedor consiga entrar, né, e criar essa vida. Então, eu gosto muito dessa imagem, desse círculo de mulheres, porque a gente tem que parar com essa coisa de competitividade. Eu fico muito triste com, às vezes, histórias que eu escuto no meu consultório, sabe? De uma mulher vir aqui e falar que o marido atraiu com a melhor amiga, que o marido atraiu com a irmã, que o marido atraiu com a mãe, que o marido atraiu com a filha, sabe? Com a outra colega dela de trabalho. Isso é muito triste, né? E eu acredito que as mulheres perderam o poder porque a gente se dividiu. Imaginem nós, rainhas da criação, com todo esse poder maravilhoso que a gente tem, se a gente se unisse, como os homens se unem, né? Nós temos que manter comunidades. Quando eu vejo algumas comunidades japonesas aí que tem um grupo de mulheres, que cuida das mulheres, né? Desde o início da pandemia eu formei um grupo de mulheres para a gente cuidar uma da outra, né? Então, ao invés da gente perder tempo falando coisas em mídia social, sabe, agredindo os homens, a gente tem que pegar essa energia que a gente tem de cura, de poder, de cuidado e virar ela um pouquinho para a gente, né? Porque a gente também precisa de cuidado, tá bom? Então agora eu vou convidar você para pensar no seu DNA um pouquinho, tá bom? Como que é esse DNA? Nossa, gente, olha aí, a gente tem o mapa mundi, né? Vocês sabem por onde vocês já passaram? Vocês sabem de onde vem esse DNA? Eu fiz esse exame, eu assisti esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, é um vídeo curtinho, alguns anos atrás, e eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto, que eu falei, gente, eu quero saber o que está em mim. Por quê? Porque há alguns anos, quando eu fui para o Kuwait, né, ali do lado da Arábia Saudita, e eu cheguei lá, eu chorei como se eu estivesse voltando para um lugar onde eu já tivesse vivido, né? E para minha surpresa, ou para minha grande confirmação daquilo que eu tinha sentido no meu coração, quando eu recebi, né, o mapa do meu DNA, tá lá a região para onde eu fui. Isso é lindo, né? A gente entender os idiomas que estão inscritos no nosso DNA, né? Quais idiomas você tem facilidade? Depois eu descobri que a família da minha mãe, a parte
lá do meu avô, eles vieram da Espanha e que eles fabricavam armas para o rei, espadas, né? E que eu tenho um tataravô aí que era famosíssimo, né? Por todo o esquema que ele utilizava aí, por todo o desenvolvimento e os designs maravilhosos que ele fazia de espada para o rei da Espanha, né? Olha que bonito. E eu sempre fui louca por espadas desde criança. Eu acho uma coisa muito bonita, né? A forma de fazer. Então, olha só, gente, vocês, quando vocês abrem um negócio desse, quando chega esse mapa para vocês, é assustadora a quantidade de informação, né? E você começa a entender tudo aquilo que vive em você, né? Porque eu digo que ter filhos é o único caminho para a imortalidade, não é verdade? Porque os meus ancestrais de 1.000, 2.000, 2 milhões de anos vivem em mim, né? E eles me dão todos os potenciais de luta, todos os potenciais de vitória, né? Toda a tristeza que eles viveram, dificuldades, e tudo isso vive e habita em mim. Então, eu gostaria que você assistisse esse vídeo agora, tá bom? A gente vai assistir um vídeo juntas, para você começar a pensar, o que será que vive em você? I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Seriously?
Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Waj, Yeah. What's that? why don't you come down here and meet your cousin? God, this is amazing. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. Jay from everywhere by the reason is. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. E aí, como é que você se sentiu, né? Vendo tudo isso? Gente, eu choro todas as vezes que eu vejo esse vídeo, né? Eu tinha uma coisa assim com a Alemanha, sabe? Até porque eu servi o exército americano e assim, eles têm uma rixa assim absurda com a Alemanha, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial, etc. E eu sempre vi a Alemanha assim, tinha, sabe, não queria nem ler livros de escritores alemães. E eu sou 60% alemã. Aí eu comecei a ler livros de grandes médicos, psiquiatras, né, alemães, e começar a entender, né, isso que vive em mim. Imagina você fazer essa viagem, é muito bonito, né? E o legal é que eu fiz, e aí eu tenho 4 irmãos, eu compartilhei com eles, né? Porque é a mesma história. Então, de repente, esse exame deve custar uns 120 a 200 reais, né? Dependendo de onde você pede para fazer. Mas seria bacana, de repente, você mostrar esse vídeo, né, para os seus irmãos e, de repente, dividir, fazer, né? Esse ano eu vou fazer dos meus filhos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é a riqueza que você carrega. A riqueza de DNA, a riqueza de cultura, a riqueza de história, né? Quanto que os seus ancestrais viajaram, né? Com toda essa história aí, e agora eu estou tirando meu passaporte italiano, eu descobri que o meu trisavô, ele viajava muito, né? Ele foi o primeiro homem farmacêutico formado na universidade, lá na cidade da Itália, de onde ele veio, né? E que ele viajou, né, até ele realmente ficar aqui no Brasil. Então, olha que bonito, né? A gente consegue descobrir lá no Porto de Santos, quando eles chegaram aqui, porque todos nós somos imigrantes, né? E todos nós somos cidadãos do mundo, né? E você é cidadã do mundo, e você carrega tudo isso dentro de você, toda essa informação dentro de você. E se você tem ou decide ter filhos, você vai colocar isso para frente, né? Você vai permitir que essa vida, que essa combinação, né, que essa união de tantas histórias continue se desenvolvendo. Então, eu digo que não tem momento mais maravilhoso que esse, né, onde a gente tem milhões de anos de história dentro da gente, gritando para se manifestar, tá bom? E é disso que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, obrigada por estar aqui comigo. Vamos continuar a nossa jornada, tá? Que a gente vai ter um exercício muito gostoso que a gente vai fazer juntas no finalzinho, tá bom? Falta pouco para a gente chegar lá, tá? Então, até o próximo vídeo. Beijo.